Olá, boa noite, amigos. Como toda semana, às terças-feiras, às 18 horas, nós temos um novo episódio do The Dealers. E aproveitando que você já está ligado para assistir esse nosso incrível novo episódio, compartilhe aí no grupo dos amigos, nas concessionárias, da fábrica, de quem for, porque a história é muito legal sempre. E hoje eu tenho um convidado querido, um amigo de longa data, e eu vou até ler um pouco do currículo dele, porque é extenso, vou ler só um pedacinho. Ele é do interior de São Paulo, que eu não vou ainda falar de onde é. Ele é engenheiro mecânico pela Universidade Mackenzie, estudou na Inglaterra, na Perkins, e hoje ele é diretor comercial de caminhões da Pérez Diesel. Eu estou aqui com o Paulo Pérez. Paulinho, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui. Boa noite. Tudo bom? Prazer é meu estar aqui com você, matar um pouco essa saudade numa história de quantos anos juntos, né? A gente estava recordando um pouco no almoço e realmente a gente tem história para dentro, né? Tem. Eu estava até falando com um amigo comum agora, com o Mauro, falei assim, peraí, pergunta umas histórias nossas também. Tem bastante coisa. Muito bom. Então, mas conta assim, você começou já na concessionária de caminhões? Foi engraçado, porque como você relatou, eu acabei ficando... Você foi estudar em São Paulo, você era de São João? Eu estudei em São Paulo, todo carinho do interior, ia fazer objetivo. Né? Fiz segundo colegial, terceiro colegial, acabei entrando no Mackenzie em mecânica. E aí, no quarto ano, eu descobri que eu não queria fazer mecânica. Falei, mas tá tarde, agora vai, calma. Termina isso aí, prega na parede de diploma e vamos tocar a vida. E aí eu fui para Inglaterra, eu consegui um estágio, eu fazia estágio na Massey Ferguson, e através do CEO da Massey Ferguson, ele era diretor comercial, na verdade, o André Sanches, que era um cara que eu gosto bastante até hoje, ele conseguiu um estágio em Peterborough, numa fábrica de motores Perkins, que na verdade na época era a maior fábrica de motores do mundo, produzia naquela época, isso foi em 84, em torno de 500, 600 motores dia. Era grande a fábrica deles. E eu acabei indo para lá, fiquei lá um ano, e é uma história interessante porque hoje todo mundo se prepara, todo mundo acaba tendo todo um projeto. E eu lembro que eu cheguei de viagem numa sexta-feira e falei pro meu pai que eu queria descansar, que eu queria ir para a praia. Eu falei, você faz o seguinte, segunda-feira você começa aqui, o gerente de vendas foi embora, você vai começar a vender caminhão segunda-feira. Eu nunca sabia que era um caminhão. Sabia que era Mercedes. E teu pai já tinha concessionária há muito tempo? A concessionária começou em 60. Eu nasci em 61 e esse ano a gente faz 65 anos. E nós começamos em 60. Meu pai era do Banco do Brasil, funcionário aposentado, e voltou para São João. E naquela época nós fomos nomeados para tratores Massey Ferguson e para caminhões Mercedes-Benz. Então a empresa, uma empresa familiar, começou com 4 irmãos e o meu avô em 1960, fevereiro de 60. Que legal. E aí você voltou, começou a trabalhar na concessionária. Aí eu voltei, meu pai falou, tá aqui a tua cadeira, tua mesa, começa aí... Se vira. E vai tocar a vida, né? Mas imagina, essa coisa de preparação... E nós pegamos toda essa história, né? Nós pegamos fax, telex, né? Mimeógrafo, né? E eu acho que a gente é de alguma forma, uma geração que pegou toda essa evolução, ou você surfava em tudo isso, ou você não estava no jogo, né? E você acha que a gente se adapta melhor às mudanças do que essa geração nova que está aí? Porque a gente passou por muita mudança, né? Nós precisamos ter se adaptado, né? Nós pegamos o iPhone, né? Lembra? Virava a fotografia virava junto, né? Hoje, para essa geração... Vou te contar uma coisa. Eu estive na China, acho que em 2009. Eu não sei quando saiu o iPhone, um pouco antes, né? Mas aí eu comprei 4 iPhones. Achei lá uma galeria, comprei de um cara lá, um chinês qualquer. Comprei 4 iPhones. Aí, olhei, quando eu liguei, a maçãzinha estava com risquinho.
Eu falei assim, porra, o cara me vendeu tudo um defeito, esse chinês. Eu não lembrava, eu nem sabia que a maçã tinha um cortinho mesmo. Eu lembro disso. Aí eu falei, mas tem uma maçã aqui rachada. Eu falei, porra, e agora? Vou lá reclamar pro chinês. Aí liguei os quatro estavam assim. Aí depois não sei quem me falou, não, é assim mesmo, pode ficar, vai embora. Eu acho que a gente... Dizem que os próximos 10 anos aí com a IA será mais terrível ainda, né? Mas nós temos que adaptar muita coisa, né? Eu lembro direitinho o primeiro fax que eu vi, que acho que foi em 90 e... E já era mágico, né? Porra, já era um negócio... Como você põe um papel aqui, sai outro ali? Eu vi um negócio preto assim, um telefone escuro, grandão. Eu falei pro cara, tava em Mococa. O cara era uma empresa de curtume, um cara grande. Eu falei, o que é isso aí? O cara falou, um fax. Eu falei, como assim um fax? Ele falou, peraí, pegou um telefone, ligou pro cara em Uberaba, falou assim, manda aí um papel escrito abraço, Paulo. Aí chegou um abraço, Paulo, você não acredita. É mágico. É mágico, né? Então, nós fomos obrigados a você muito mais que eu, acredito, a surfar em tudo isso. Eu não sou tão mais velho que você. Não, você é bem... mas você tem muito mais empresas digitais que eu, né? É. Então você teve que se aprimorar. Não, eu conheci telefone celular e você também com mais de 35 anos. Então, Bom, não existia, não tinha jeito. Então, com 35 anos, eu tive que descobrir um telefone celular. que era o máximo, né? Era o máximo. E aí, computador, acho que com 29 ou 30 anos, eu fui estudar programação. Porque tem computador, eu comprei um em casa, não sabia nem ligar. Nós pegamos Rantac, lembra? Que era uma luzinha verde que ficava piscando na tela, lembra? Era... Fósforo verde e âmbar. Depois o âmbar já era mais evolução do fósforo verde. E ficava piscando aquela luzinha ali, era aquela internet que fazia barulho, lembra? Então, linha de escada, né? Não, mas a internet foi bem depois. Tinha Netscape, essas coisas. Mas aí, você na concessionária... E aí meu pai, aos poucos, Meu pai fez uma conta outro dia, ele tinha a minha idade. Mas já era velhinho naquela época, 60 anos já estava aposentado. Era um cara mais... Já ia no bar, meu pai tinha um ritual assim, eu tomava uma cervejinha no almoço, uma cervejinha à noite, e era sagrado. Isso é uma coisa que nós não temos esse privilégio de todo dia parar no almoço e parar no jantar para... Não, e tinha um cochilo depois do almoço ainda. Tinha. Isso eu tenho até hoje. E aí, meu pai foi aos poucos se afastando da operação e eu comecei a tomar conta praticamente de tudo. E não tinha os primos junto? Então, eu tinha um primo que ficava na área de tratores. Tá. E aí, em 67, 77, nós fomos nomeados para motocicletas Honda. E aí entrou um outro primo meu que é arquiteto, que morava em Brasília. Ele voltou para assumir a operação de motocicletas. E o meu irmão, que também veio para o grupo, ele começou a mexer mais com fazendas. Ele entendia que... Ele sempre falava que não ia dar para todo mundo aquilo que nós tínhamos, né? Que a família ia crescer muito. E aí ele começou a entrar mais para o ramo de área agrícola, soja e tal, e acabamos, de alguma forma, tendo esses 3 projetos, né? Caminhões, tratores e motos, e uma quarta operação que era agrícola. E vocês têm até hoje? Massa a gente acabou saindo fora Massa virou Valtra, Massa virou tudo... Ágico, né? A GCO. A GCO. Isso. A gente passou uma fase difícil, nós não éramos capitalizados e você tinha uma operação gigante, trabalhava, na que baixava a poeira, não sobrava nada. Aí nós entendemos assim, vamos mudou muito? Mudou muito? Você pode estar mais capitalizado, mas você trabalha, baixa a poeira, sobrou quanto? A gente briga por 2, 3%, né? E aí, a gente em 2004 houve uma divergência com a família. Meu pai faleceu em 2003. E aí, quando foi setembro, meu pai ele acaba indo embora em julho. Quando foi setembro do mesmo ano, nós fizemos uma reunião com a família, que eram 4 sócios, 4 irmãos.
E Aí vocês dividiram. uma das famílias, eu estava no meio da apresentação, como é que nós estávamos vendo, como é que estavam os negócios. Aí uma família eu via que estava com o semblante assim... Não muito animado. Não muito animado. Aí nós falamos assim, o que vocês querem? Né? A gente quer ir embora. Falei, tá legal. Mas vocês topam? A gente topa. Porque meu pai nunca permitiu isso. Meu pai achava que era todo mundo junto. Não podia se separar. Não podia separar. Aí a gente falou, sim, claro, vamos fazer isso, né? Cada um escolhe o que quer e eles falaram assim, nós queremos os prédios. Tá bom, a gente vai avaliar tudo, vai fazer um due diligência e aí avalia tudo e vocês ficam com os prédios. E aí em 10, 12 meses, uma família sai da operação, fica só com a parte de edificação, imobiliária, onde que era a concessionária de caminhões nossa, a de caminhões Mercedes, e a gente, da noite para o dia, pede um sócio, começa a pagar aluguel para essa operação, e mantivemos até hoje 3 famílias, que é o Roberto, que é meu primo, que fica na área de motorhome, e o Guilherme Coniche, que é meu outro primo, aí já é a 4ª geração, entra depois de 10 anos, o meu primo chega em 2012, quer dizer, 2004 a gente faz a cisão, sai uma família, e esse meu primo, que não tinha representante, assume em 2012. E nós sempre tivemos um acordo de ser um cara por família, não mais que isso. Interessante isso. A gente não abria, sim, podia até abrir se você quisesse trabalhar lá, mas são sempre 3 diretores e pode ter o 4º diretor. Um representante de cada família. Um representante de cada família. E aí nós acabamos com a vinda do Guilherme, que já é a 4ª geração, está com 38 anos. Ele ficou mais envolvido com a parte administrativa financeira e o Roberto ainda com a parte de motocicletas e eu na parte comercial de caminhões, vamos dizer assim. E hoje, qual é o tamanho da operação? Quantas filiais vocês têm? Hoje a gente está com 4 operações de caminhões. Começou em São João da Boa Vista. Aí 2002 foi Poços de Caldas. 2002 era Araraquara. E no meio da pandemia, 2020, foi Avaré. Foram as 4 operações. E aí tem de moto também tem vários... Tem Motos, você também começa em São João da Boa Vista, 77. Depois a gente é nomeado em Pirassununga. E depois nós somos nomeados em Porto Ferreira. Ficaram essas 3 áreas com as PAVs. Os PAVs. Que são mais, sei lá, acho que 8 PAVs ou 9 PAVs. Que a gente também tem uma representatividade. E como é que você vê assim? Você nunca quiseram trabalhar com carro passageiro? Eu trabalhei uma época com Chevrolet. Lembro. Por causa da minha mulher. Isso. Né? Na época, a família da minha mulher tinha uma operação de Chevrolet e nós pegamos, infelizmente, claro, acho que faltou um pouco de competência, principalmente da minha parte, um pouco de visão. E foi uma época, não sei se você vai lembrar, que a Chevrolet começou a tirar todo mundo que era antigo. Silmar, Itororó, todo mundo que tinha 60 anos de casa, ela começou a expurgar. E os grandes caras, a gente não imagina, você lembra do Silmar, Transando, a Mauri. Né? Mauri Missaglia. E toda essa turma começou a sair, né? E a gente não teve essa visão de falar, eu não estou no jogo. É uma coisa que eu me pergunto muito na Mercedes. Será que eu estou no jogo ainda? Será que eu faço parte? Parece que eu estou. Não, mas no ranking nacional de Mercedes, hoje você está entre os 10. Não. Não? A gente está, eu acredito que em torno entre de 20 a 23, vai. Tá. A Mercedes entrou num processo que crescemos de 80 grupos, hoje está em 34, 33 grupos. E a tendência é vir para, que a gente escuta aí, oficialmente, chegar nos 30 grupos, 29 grupos. Mas então, e concessionárias muito antigas que nem a sua, tende a se consolidar ou não? O que você acha? Algumas permanecem. O Davoli, as mais antigas. O Davoli tem quase 100 anos. Não, acho que está com 70 e tantos anos. O João tem aí quase 70 anos de o João foi nomeado antes da Mercedes vir para o Brasil. Né? Mas, assim, de antigo, você tem o Grupo Verde, que é do Deco, da Rodobens. O pessoal da Bahia não está mais. O pessoal do Sul da Savá,
Eu acho que devia ser mais antigo, o DVA, Curitiba, que é o pessoal que hoje também não está mais, que é a Divesa, se uniram com o grupo da Águia Branca. Dos mais velhos, cara, de São Paulo, Denigres, né? Denigres é um dos fortes. Eu acho que, assim, dos antigos, Pirasa é um dos antigos. Eu acho que, assim, mais São Paulo, Fernanda. Eu acho que, assim, o que ficaram de dealer? 12, 13, eu não sei mensurar isso dos antigos. Não mais que isso. Houve muita mudança, né? Acho que você pegou muito isso em automóveis também, né? Então, essa consolidação é assim, eu tenho visto em vários, tanto, até em moto e veículo de passageiro, né? Veículo leve, e alguns concessionários, principalmente no interior, eles permanecem, eles ficam ali porque eles têm na região já, são muito antigos, têm um conhecimento muito grande, os clientes são fiéis, e fica naquela vida, não cresce, mas não desaparece. Não cresce muito e também não desaparece. Então, assim, eu vejo que não, a não ser que tenha um problema de sucessão muito grande e tal, isso não vai mudar. Eu acho que vai continuar. Esse é um desafio. Por exemplo, se você pegar empresas familiares, que é o nosso caso, 65 anos, diz a estatística é 3%. Porque, na verdade, se você não tiver uma cultura muito sólida, no sentido de ter uma certa resiliência, ter alguma competência e ter um foco voltado para o crescimento e muitas vezes abrindo mão de, às vezes, uma condição salarial melhor, né? Eu tenho certeza que a grande maioria dos funcionários, pelo menos que a gente conhece, se tivesse outra operação, estariam até ganhando mais, né? Então, às vezes, a empresa familiar você ganha um pouco menos, mas você consegue ter perenidade, né? Mas existe, eu acredito que esse é um tema muito desafiador, porque a sua criação dos seus pais é diferente dos seus primos, que é diferente dos outros primos. E das outras gerações. Aí você tem um conflito de criação, porque muitas vezes, por exemplo, o Guilherme, né, que é meu primo que está na operação hoje, ele teve uma criação da minha prima, que é minha prima irmã, com um dentista, né, que é um cara de biológicas, né? Então, já é uma cultura. Então, essa resiliência de todas as partes. E hoje ele está na operação de caminhões. Está na operação de caminhões. E está cuidando um pouco da área administrativa de tudo, né? Mas você tem que ter muita sabedoria para lidar com isso. E muitas vezes você não tem como. Você tem muita empresa que não tem conversa. Você deve ter acompanhado muito assim, um primo que não consegue olhar para o outro. Exato. Né? E aí não... Ou alguns não têm nem competência para estar trabalhando e estão trabalhando, né? Só porque são herdeiros. Na verdade, não são sucessores, né? Então, a gente, inclusive, faz curso para várias redes, eu estava até falando com uma delas agora, de formação de jovens líderes, né? Mas eu quando eu fazia a abertura, acho que ainda vou fazer algumas, mas eu falava assim, olha, se vocês fossem os pais de vocês e tivessem que contratar um diretor ou um gerente, contratariam vocês? Se vocês se contratariam? Porque assim, não adianta eu estar aí só porque eu tenho o nome da família. Então, qual é a meritocracia? Então, eu preciso me preparar, eu preciso me dedicar, eu preciso conhecer para ser equivalente a um bom profissional de mercado que uma outra concessionária também contrataria. Isso é bem complicado. Eu acho que, sem querer, né, sem nenhuma expertise do meu pai, que eu acho que essa coisa criou de ter um por família, ajudou a dar uma filtrada. Né? Meus sobrinhos, por exemplo, o meu irmão sempre deixou claro, ó, não contem com a empresa. Vá cuidar da sua vida. Cuidar da sua vida. Né? E ninguém, na verdade, ficou muito dependente daquilo. A grande maioria foi embora. Nós éramos a minha geração são 9. É bastante. É bastante. E essa coisa de ir multiplicando, né? Então, se você começa
Vocês fizeram um planejamento sucessório sem querer, familiar, sem querer, assim, pensando... O que é o ideal? É o que você está dizendo, né? Muitas empresas têm esse plano de carreira, né? Começa reportando... E as gerações novas, elas são muito mais preparadas que a gente. Se você pensar bem, pega o teu filho, está estudando engenharia, ficou um ano fora, vai estudar outro lugar, ele se prepara muito mais, ele tem mais a formação acadêmica. Você tem mais informação mais hoje. Informação, né, do que tinha antigamente, né? Ele consegue controlar a concessionária pelo celular. Né? É impensável isso, né? A gente fazia no papel de pão, muita coisa. Eu brinco muito que o melhor jogador do mundo, né, que é o Pelé, teve um filho que é o Edinho, que jogava no gol, era ruim, né? Então você fala assim, não é porque o cara é craque. Isso acontece com muita gente. Muita né? gente. Às vezes você tem até um filho menor que o pai, mas a grande maioria não é sinal de qualidade e sucesso. Um pai bom, um filho que chega, né? Você deve ter milhões de casos, eu também tenho milhões de casos que o cara veio e não rolou. Né? O cara também não tem afinidade. E tudo bem. O Avaré, que acho que o Toninho não tem lembrando de contar isso, ele era o cara que foi a primeira concessionária do Brasil, foi a Avaré, Figueiredo. Sim. E o filho dele é médico, não queria mais saber. E os cunhados, que não tinha 2 irmãs, também assim, não estavam muito interessados e tal. Então, você tem milhões de histórias de pessoas, eu não quero saber disso, eu não gosto disso, não quero vender caminhão. E você concorda comigo que hoje também ser concessionário é muito menos atrativo do que era 20 anos atrás? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Continua ainda sobrando talvez os 2% na última linha, né? Depende da época, né? Mas mesmo assim, o negócio era mais glamuroso, de certa forma. Hoje parece que banalizou, como é que você vê isso? Eu estava comentando, ficou muito difícil, né? A cobrança é enorme, né? O nível de preparação da tua equipe é muito maior. O cliente ficou muito mais exigente, ele quer muito mais, ele quer ser atendido, ele quer ter um padrão de qualidade que a gente acaba... O Guilherme fala muito isso, vamos ter o básico, sabe? O bom dia, o retornar uma ligação, retornar um lead em 2 horas, básico, né? Já fazer o básico é difícil, né? Mas está cada dia menos atrativo, porque é muita pressão, muita cobrança. E um capital grande investido com risco alto, né? Total. Porque se você investe uma fortuna para ganhar 2%, o risco é alto. Né? Qualquer errinho. Isso vem também de nenhum concessionário. Você está nos 2 ramos que não gostam de usados, né? Caminhão e moto. Né? Caminhão tem um paura de usados, né? Paura, porque pega o caminhão, fica lá não sei quanto tempo, depois pede prejuízo, depois tem que dar garantia, depois que não sei o quê. Não gosta de trabalhar, né? Em moto também ninguém trabalha. Por que você acha que é assim? Porque seria uma saída para ganhar mais, né? Se você pensar o negócio de usados no Brasil, você vê lojista ganhando mais que concessionário, certo? Agora, por que o concessionário não gosta? Moto não sei te dizer, mas caminhão, por exemplo, alguns amigos nossos que entraram na operação, passa 1 ano, 2 anos, 4 Desiste. anos. Desiste que quebra a cara. O conserto de um caminhão, foi o que você disse, é muito caro. Né? Se reparar o motor hoje, às vezes você vai gastar 80, 90 mil reais. E isso num carro de passeio é difícil você fazer um motor, você arrumar um motor, né? Então a grande maioria que mexe com seminovos, no que a gente chama de comercial, tem dificuldade. O próprio cliente também, às vezes, acaba, de alguma forma, aproveitando a situação. Né? Uma coisa, o cara compra um caminhão de um lojista. Outra coisa, ele compra um caminhão do concessionário. Já aconteceu comigo, falou, meu amigo, você comprou um caminhão seminovo. Você não pode ter o mesmo tratamento de serviço e peça de 0. Seu carro não tem garantia eterna. Né? Faz um barulhinho, o cara ia lá. Deu um barulhinho, o cara ia lá. Limpa o radiador para mim. Mas, meu amigo, assim, você comprou um seminovo. Você comprar um 0 é uma coisa, mas... Então você tem também, eu acho, a característica do comprador do seminovo, às vezes, dele abusar da boa vontade do concessionário. No comercial, você acha que acontece? No de passageiro, não? Então, um veículo leve. O leve eu acho que é menos, porque ele dá menos trabalho, assim, também ele, sei lá, ele não... Normalmente tem uma luzinha que queima. Os caminhões, a grande maioria, eu acredito,
que você vende na tua área operacional. Ele vai longe, mas ele volta ali naquela tua operação. Então ele está muito próximo de você. E ele bobeou, ele está na tua casa. Ela falou, tô com um barulhinho aqui na roda. Eu falei, não, tá bom, né? Mas a solução talvez fosse vender para revendedor. Sem dúvida. Mesmo assim, ninguém quer. Sem dúvida. Porque quem acaba vendendo os caminhões para os revendedores são muitas vezes os funcionários das concessionárias, que indicam para um, indicam para outro. Isso acontece, né? Não acontece com você, mas acontece com os outros. Isso comigo não acontece não, cara. O cara passa o ano vendendo caminhão e não consegue arrumar um caminhão usado. Falta de sorte. Isso é uma coisa mas existe esse negócio, esse comércio, de certa forma, eu acho que tinha que ter um jeito de se inserir. Né? Você fala, tá bom, eu quero que você ganhe a comissão da venda do caminhão usado e tudo mais, mas o negócio é meu. Né? Então, quem vai operar com o caminhão usado aqui sou eu, de certa forma. Vou repassar, não vou repassar, é outra coisa. Né? Então, a gente já tentamos assim, tipo assim, melhora a indicação do negócio. Você achou o negócio, manda para mim que se der certo eu te pago uma comissão, né? Você tenta do que jeito, mas o que eles alegam, assim, né, nos bastidores é que o cara às vezes paga muito mais numa transação do que Mas a gente sofreu isso com um veículo leve. Isso é inevitável. Quando a gente começou, você imagina que tem avaliador de carro zero, avaliador de carro usado, uma concessionária de carro zero, ganhando 3 vezes mais do que ganhava como salário. Certo? Alguns com salário fixo por fora. Tá? Só para fornecer. Então, alguém estava levando vantagem. Então, existia um negócio por trás. O que a gente fez foi dar transparência para isso. Falei assim, meu amigo, você continua ganhando. Você quer... Acerta aqui com o teu patrão que te contratou, que botou você dentro do negócio, e você ganha uma comissão, cada carro que você repassar, alguma coisa assim. Mas este repasse que você está fazendo e tudo mais, pertence à concessionária. Porque é ela que mantém os empregos de todo mundo, ela que vai ter condições de estar aqui amanhã, etc. Então, até porque você garante para o cara um salário mensal se não fizer nada. Então, de alguma forma, ele pertence a você. Exato. Não, você ganhando ou perdendo, ele recebe. Exatamente. Ele está garantido. E foi um combinado, né? Existe um contrato de trabalho, né? Exatamente. Né? Quando eu contratei você, era para fazer isso, né? E se a gente realmente... que eu tenho... Estava comentando isso. Nós temos o maior interesse do departamento de seminovos começar a fluir, começar a andar, porque é mais uma receita. E muitas vezes você não vende um zero ou um caminhão novo porque você não tem como fazer desovar o usado dele. Desmobilizar o usado dele. Estou com um caso desse agora. Os caminhões são 2003. Você falou para mim, não, manda aí vende, que eu tenho interesse e eu não tenho o que fazer com um caminhão 2003. É quase impossível um caminhão de 22 anos, 23 anos, eu pôr para dentro de casa. Você pensou se vai dar uma garantia desse caminhão? Não tem jeito. Né? Mas a gente vende tudo. Então, essa é a ideia. Eu acho que se a gente conseguir viabilizar esse tipo de projeto, e também tem uma coisa, se a gente tiver uma agilidade, né? O cara, ele começa a usar a ferramenta, ele começa a ter sucesso em 2, 3 carrinhos por mês, ele fala, opa, gostei, entendeu? Funcionou. E aí você traz o cara do teu lado, pro jogo, junto com você, entendeu? Precisa, né? Eu acho que é interessante, sim. Não é que eu acho, tem que tentar, né? Não dá porque a saída, eu estava conversando com o concessionário outro dia, ele falou assim, tá, Caporal, eu já ganho bastante dinheiro no zero, estou ganhando bem e tal. Mas eu não vejo como eu passo dos 2% na última linha para 5%, para 6%. Eu falei, eu vou dizer para você, só tem um caminho. O pós-vendas é um caminho legal? Mas sua capacidade de atendimento ela é limitada, a não ser que você abra um novo turno. É possível, Mas o outro caminho é você comprar e vender carro usado. Não tenha dúvida. Porque é uma operação que está dentro do teu negócio, você já está preparado para isso, pode melhorar os processos, ter mais tecnologia, pode fazer tudo. Né? Mas ali você consegue trabalhar diferente, vai tomar um risco? Sempre. Mas a chance de você sair de 2% na última linha passou para 5%. E você também não tem grandes investimentos, você tem que ter uma mesa e uma cadeira no telefone, porque está tudo ali debaixo daquele telhado, né? Exato. Então, você agregar mais um produto você já está custando para você, né? E mais aquela conta, né? Para cada um novo são 4, 5 seminovos, né?
Então, na verdade, o grande mercado não está no zero, está no. Eu no falo sempre para a seminovo, montadora, né? A montadora tem um site. Eu falei, no site da montadora você coloca veículo seminovo? Não. Eu falei, mas não tem mais procura seminovo que novo? Tem. O teu cliente tem um seminovo para dar na troca? Tem. Eu falei, então. Ele não está interessado se eu tiver seminovo lá, ou se eu fizer uma avaliação do carro dele lá, ou do caminhão dele lá. A gente pode fazer avaliação online, faz avaliação, faz tudo. Porque você aumenta até o fluxo. Se você gasta por mês para trazer audiência para o teu site, quando você abre com seminovo, você aumenta 4, 5 vezes a audiência. Ah, com certeza. Então, eu imagino. É lógico, mas só que as coisas estão mudando aos poucos. E também o que nós estamos conversando, né? Você chega para um cliente e fala, vou te pagar 30% da FIP como referência, o cara quase te mata. Agora, você fala, o mercado está pagando isso, não sei o que eu estou dizendo para você. E, na verdade, é o mercado, né? Porque você não põe preço. Não, exato. Olha, nós pegamos o teu produto e o mercado está aqui, ó. Exato. Você não tem muito para onde ir, porque você está falando aqui com 100 lojistas. Né? Então, não vamos inventar a roda. Né? Ou você faz isso ou não tem o que fazer. Né? Então, fica mais fácil, inclusive, essa transparência com o teu cliente. Muito bom. Está tendo uma invasão chinesa de veículos leves no Brasil, híbridos, elétricos, etc. Nunca se abriram tantas concessionárias, né? Tantas marcas novas no Brasil e tal. E caminhão chinês? Então, os que tiveram foram embora, né? O Por quê? Truque. Mas caminhão não faria sentido? Essas fábricas todas fazem caminhão, pô. Então, eu no IAA desse ano, de 24... Você foi? Foi. E tinha muito caminhão? Tinha uns, sei lá, 6, 8 chineses lá. Caminhões bonitos, sim, igualzinho, muito, muito bons. Eu não sei te explicar porque que esses caras... Então, por enquanto, tá bom, né? Porque se eles vierem... Então, a pizza agora, é do mesmo tamanho, né? Até agora é aquela coisa, né? No 20º andar, tá no 10, falei, e aí? Até agora... Eu não sei dizer por que não deu certo as operações deles, né? Veio para cá Foton, né? Que ainda está meio que... ainda não consegue... Mas está no... Sei lá, está na UTI, onde é que está? Quem mais aí? Jaque? A Sinotruck, Jaque. Sinotruck, Sinotruck, Jaque. E... Eu não lembro de mais alguma. Então, e o que acontece? O que você acha? Você vê, as próprias europeias, né? Uma Renault não quis aqui, mas também acho que é da Volvo, né? A Volkswagen que virou MAN e representa a Volkswagen aqui, né? E nem as outras grandes da Europa estão vindo para cá, né? O mercado também, sei lá, você fala do mercado de 2 milhões e meio de automóveis, né? Contra 100 mil, 110 mil de caminhões é pequeno, né? Então... mas comparado com os outros países, talvez não deva ser tão pequeno assim, né? Você pega, vamos falar, para o cara entrar aí, que nem está a vida toda Iveco, 5%, 6%. Isso. A própria DAF, 5%, 6%, 7%. Então, você pegar um mercado de 100 mil, 7 mil carros, será que paga a conta? Né? Para o dealer também sobreviver, ele não tem pós-venda. Para entrar, eu vou ter que ter você tem que ter um pênalti e falar, não, usa meu carro. Peças, então, se ele entra com preço mais baixo para tentar pôr o produto, não tem pós-venda, que eu vivo muito do pós-venda. Eu praticamente tenho absorção de 100%, graças a Deus, quase o ano todo, né? Mas o próprio dealer sobreviver é complicado com esses, sei lá, 7 mil carros ano, né? Então, pode ser que seja essa a resposta. Não posso afirmar se é isso realmente. Uma coisa que você falou que é bem interessante é assim, ó, a maioria dos concessionários de automóveis não tem taxa de absorção de 100%. Longe disso. E, normalmente, uma concessionária de caminhão, ela busca esse 100%. Né? E como ela não é tão boa em usados, ela é melhor em pós-vendas. Sim. Né? E por que você acha que é melhor em pós-vendas? Eu tenho minha opinião, mas eu queria escutar a sua. Sim, eu tenho muita cultura do pós-venda por conta que eu entendo que não sei onde é que eu vi isso uma vez, não sei se foi você, mas a grande venda é a segunda. A primeira venda todo mundo faz. O pós-venda é a pré-venda da próxima venda. Exatamente. E eu sempre gostei do pós-venda. Eu entendo que, assim, você sendo bem atendido, você compra aquele carro de novo, compra aquele caminhão de novo, né? E deixar isso funcionando bem... Não, a urgência do cliente do pós-venda do comercial é muito maior, porque ali é lucro cessante, né? Caminhão parado, parei de faturar. No carro é incômodo. Né?
Não é disso? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, vamos voltar agora. Você acha que por isso que as concessionárias de caminhões se profissionalizaram melhor? Porque trabalham melhor? Porque assim, a demanda do cliente é mais forte? Isso fatalmente é uma verdade. O cara com o caminhão parado é prejuízo, o cara precisa rodar o caminhão e tal, né? E a Mercedes, em particular, foi uma das empresas que mais investiu em treinamento nos últimos anos, muito. Desde que começou esse programa de qualidade Star Class, ela investe maciçamente em treinamento, né? E com essa cultura de o caminhão não poder ficar parado, o caminhão parado é lucro cessante, eu preciso rodar e tal, eu acho que trouxe para a grande maioria essa cultura do bom atendimento, do bom pós-venda. Pelo menos nós passamos uma fase difícil agora com a Mercedes-Benz. Troca de depósito de peça, houve uma série de problemas nos últimos 2 anos e meio aí, que a Pace agora está fazendo toda a gestão logística da operação de peças. E tivemos 2 anos aí bem complicados, mas no geral a gente tem uma preocupação muito grande com o pós-venda, com bom atendimento. As peças também são valores mais caros, né? Isso ajuda a rentabilizar também. Dificilmente você vende uma correia e peão para um automóvel, né? Um jogo de pistão, né? Um cabeçote. E isso também acho que acaba agregando o valor. Você ter pessoas um pouco melhores nesses departamentos, mais capacitadas. Pode ser que seja isso. E o valor agregado é maior também. Então ajuda, porque o custo da operação numa concessionária, aí no final das contas ele é parecido. Você vai ter mais investimento em peças? Talvez você tenha mais investimento em peças, mas se o valor agregado é maior, a conta de aluguel de luz, de internet, de sistemas, de propaganda, etc., é mais ou menos parecido de todo mundo. Aí você consegue ter um retorno maior. Você vê, a gente na mesma casa, a operação de pós-venda de moto é muito fraca, porque a Honda não paga um valor de garantia muito alto, a moto quebra pouco, né? Dá pouco trabalho. O cara faz em casa muita coisa. O cara faz em casa, tem um montão de lojinha que faz a mesma coisa. Então, você pegar a nossa operação de moto, o pós-venda nosso é muito a desejar, no sentido de... E a taxa de absorção quanto é, você sabe? Não vou saber. Mas é baixa. É baixa. 50% e olhe lá, né? Vou te falar. Acho que não chega a 50. Não chega a 50. Mas eu não tenho esse dado. Nunca... Tanto é que nem a medida, assim, não fica muita... Nós temos essa preocupação com caminhões. Muito, né? Você vê que no mesmo negócio, concessionária, né, a diferença é gritante entre veículo pesado, veículo leve e motocicleta, né? O tipo de operação é muito diferente. Totalmente diferente. O cliente é muito diferente, a operação é muito diferente. Aí eu vou discordar um pedaço. Cliente comercial e passageiro eu acho muito diferente. Apesar que hoje com o Uber você tem bastante cliente, apesar que o Uber aluga mais do que compra, né? Mas mesmo assim, eu tenho bastante contato com o Uber hoje em dia, né? Com motorista de aplicativo, na verdade. Ele demanda tanto quanto um cliente, ele é um cliente comercial, o carro é ativo, né? Quase tanto quanto um caminhão, assim, porque se parou, ele roda 24 horas por dia. Parou, ferrou. Né? Então tem uma briga grande ali e tal. O valor das peças é menor, talvez o serviço seja mais rápido, mais fácil, mas a cobrança do cliente é muito parecida. Porque você não tinha esse volume de Uber que tinha antigamente. Você pega assim, você tinha o táxi, tudo bem, mas você tem táxi mais aplicativo. Né? Você continua com o táxi, existe. Nessa linha, concordo. E aí moto é outra coisa à parte. Aí eu concordo com você que moto é outra coisa. Porque moto, apesar que você tem os mototaxistas também, né? Mas moto o cara conserta em qualquer esquina, né? Muitas vezes ele dá o jeito dele, ele vai... E a sensação é que quebra menos também, né? Não dá muito problema a moto. Difícil você falar que estourou um motor de... Acho que eu nem sei quando estoura um motor de uma moto. Muito raro, né? É raro, mas acontece, né? Mas é assim, sei lá... mas o uso intenso, eu acho que no caminhão é muito maior, depois vem para o carro, depois para a moto. É que você tem praticamente 100%, 90%, salvo o cara que é um distribuidor, que o cara ele mexe com lâmpada, com elétrico, e ele tem uma frota própria para fazer essa entrega. Então ele sempre consegue suprir, às vezes, um caminhão
Mas na grande maioria, o cara usa o caminhão todo dia e precisa do caminhão. Sim. Né? E o caminhão parado vira um transtorno, né? Então, nesse sentido que eu quis dizer que é um pouco mais... A cobrança é muito maior, a gente nasceu com essa preocupação. Mas É claro que o aplicativo hoje trouxe ficou parecido, o mesmo caso, bem parecido. Eu não posso parar, que eu não almoço. Eu não janto, né? E aí... a gente sente isso aqui, né? Nós temos uma locadora com metade de clientes que são aplicativos. Quando o carro para, é um Deus que nos acuda. O cara fica louco, né? Tem que arrumar outro para ir na hora, né? Para ir trabalhar. A gente foi em algumas concessionárias de caminhão, não sei se você está lembrado, que tinha um truck center para ele. Então ele tinha lá banheiro, apartamento para descansar enquanto fazia manutenção, um carro para ele usar na cidade. Não sei se a gente fez isso na Alemanha. Nós vimos na Alemanha, né? Na Alemanha, não foi? Então, no Brasil não pegou muito isso, né? Não tem isso. Não. Você tem assim... Tem truck center no Brasil? Tem alguns, mas acho que a Rodobens tem alguma coisa, né? Em alguns centros que são, sei lá, o agro, às vezes você tem, mas são bem menos. No sul tem alguns, que eu acho que tem dormitório, porque o caminhão também, todo mundo também, a grande maioria dos cavalos hoje, os caminhões maiores têm uma cama, tem um lugar para o cara dormir ali, né? Então ele se ajeita, não tem problema. Mas que eu tipo não assim, teve uma evolução. Caminhão, ele dorme no caminhão, vamos supor, sei lá. Mas dá para ficar fazendo serviço. Eu vi truck center que trabalha 24 horas. O caminhão para dormir lá. Enquanto isso, a gente vai trocando óleo, trocando filtro. Isso aqui é raro, eu acho, hoje. Não tem, né? Muito pouco. O que tem, às vezes, assim, um serviço de banheiro. O cara chega, toma um banho, oferece um banho para ele. Tem lugar que o cara descansa, assim, durante o dia. Mas a estrutura continua precária, né? Porque eu estou falando coisa que a gente viu há 15 anos atrás, 20 anos atrás, sei lá. É verdade. E hoje a gente não chegou nesse ponto nunca. Não, nessa evolução. Sim, deve ter alguns dealers no Brasil com uma operação mais sofisticada, mas a grande maioria não pegou. Não sei nem se o cara também se sente bem em ter essa cultura de dormir em algum lugar e tal. Alguns funcionários têm. Agora, não sei te dizer a eficiência, até que ponto isso atrai também para o cara parar lá, sabe? O gozado, assim, acho que eu nunca perguntei isso, mas o cara adora aquele esquema de posto grandão, todo mundo para do lado do outro, bate papo, faz uma jantinha ali, né? Aí vai dormir, né? Também hoje tem essa coisa Tem uma vida de comunidade ali. Eu acho que eles ficam ali batendo papo. Até hoje também tem a legislação está bem severa em relação a horas paradas, né? O cara tem que parar e dormir mesmo, obrigatório. Não dá para ele ficar mais aquela loucura de 12 horas. Então faria sentido até ter mais espaços para ele ficar. Faria mais sentido nesse momento ter essas... E tem o problema da segurança também. Então, um lugar fechado que ele pudesse pernoitar com segurança ia ser melhor também. Né? Você tem razão, mas a gente não evoluiu nisso. Pelo menos assim, os amigos mais próximos, você não escuta falar. E me diz uma coisa, como é que você vê o futuro do modal? Hoje mais de 50% é caminhão, certo, no Brasil. Ferrovia, pluvial. Você acha que isso muda nos próximos 10 anos, 15 anos, sei lá? A gente está com essa expectativa desse trem agora, que vai ser de passageiro, Campinas-São Paulo, né? Mas você escuta essa história há quanto tempo? Não, mas agora acho que... Agora com o Tarcísio vai sair. O Grupo Constantino, a turma tá firme e vai... A proposta é que 31 o trem está rodando, né? Agora... Mas isso é um trechinho aqui do estado de São Paulo, estou dizendo no Brasil inteiro. Assim, porque a gente é muito dependente do caminhão. Aí entrou, as vans tomaram um pedaço da última milha, com o advento de internet, pandemia, a gente comprando tudo online, entrou um volume grande de vans também. Agora, você acha que isso muda? Você vê, eu tenho... ferrovia? Você ouviu falar do posto de Xangai? Não. Os chineses construíram um posto no Peru, um porto no Peru, perdão, que o calado é maior que o de Santos, é o maior calado que existe na América do Sul, né? E vão construir uma saída do Brasil para o Pacífico. E também uma entrada, né? Exato, Vão dupla. Através do Acre. Então, o pessoal do Acre está bem animado com essa história, porque todo o nosso agro é
lá ali no centro-oeste, para o norte, né? Tem bastante força ali. Mas é outro caminho aí. E aí não tem a ferrovia leste-oeste? Então, o meu sobrinho, ele é praticamente CEO da Cutrar na área de soja, de trading. E ele faz muita operação com ferrovia. Hoje, a ferrovia está o preço do caminhão. Por quê? Porque como falta trem, falta oferta... A demanda é maior que a oferta. A demanda é maior que a oferta. A gente vai junto, que ele mora em São João também, a gente vai junto para Araraquara. Ele trabalha em Araraquara, também estou lá. Aí outro dia estava com ele um trem gigante, não sei quantos vagões. Ele falou assim para ele, deve ser muito viável, né? Eu falei, não, eu estou pagando tonelada de soja do trem igual a tonelada do caminhão. Então, você fala assim, o investimento é muito grande, né? E não tem esse atrativo tão grande. Demanda tem. Porque você está vindo hoje de Rondonópolis para Santos no mesmo vagão. Ele vem direto, né? E é uma operação que está redonda, assim. Carrega lá e desce aqui, tem transbordo para carregar o navio e tal. Vem na boca do mar. Então vai ter essa operação do Pacífico, vai ser a mesma coisa, né? Então, mas então você acha que não muda nos próximos 10 anos? Não vai mudar, a gente vai ser dependente de caminhão também. Assim, e ferrovia não é para... Como você está falando mesmo, esse trecho de Campinas, que na teoria está pronto, né? Existe o trecho. Nós vamos ver. Para 2031... Nós já vamos estar velhinho. Será que a gente vai pegar um trem em Campinas e ir para São Paulo? É um sonho nosso. Né? Eu não tenho essa informação, mas que tem uma realidade hoje com muito modal de ferrovia e descendo já para os portos, é bastante já. Que eu sabia que você carrega em Rondonópolis e desce aqui. Então. O que tem é que você tem toda uma logística para chegar na ferrovia, para carregar naquela estação, para descer para cá, né? Então, eu acho que assim, por que você teve grupos grandes atuando com essa área de ferrovia? Eu não tenho essa informação de quantos por cento desse movimento de carga... Não, mas vamos pensar então só em caminhão. Na minha época, que vendia era 16,20. Aí isso evoluiu muito. Isso mudou do toco... 60%, hoje é cavalo mecânico. Exato. Antigamente, o principal era toco, né? Pegado 11, 13. Né? O principal era caminhão toco, aí você crescia um pouquinho e ia para o trucado. Hoje acabou isso praticamente, né? Assim, existe para algumas aplicações. Você foi evoluindo aí de 20, 30, 40, então você faz 60%. Hoje é um cavalo mecânico que vai nos grandes CDs aí, né? Nos grandes centros de distribuições, e depois começa a fazer uma entrega de VUC. De VUC da vida, ou até do caminhão de 10 toneladas. Então, o modal mudou. Mudou. Isso mudou. Você não tem mais tanto semi-pesado como você tinha há 20 anos atrás, né? Isso mudou. Isso foi uma grande constatação hoje da importância que é o cavalo e essa evolução das carretas também. Hoje, por exemplo, o 6x4 foi um caminhão que hoje parou um pouco, porque você voltou para um caminhão 6x2 com uma carreta de 3 eixos que está levando 40 toneladas. Então, às vezes, ele evita de levar um rodotrem de 9 eixos, super difícil, para puxar 55 toneladas. Ele vai no 40 toneladas e é um caminhão que está trazendo, uma carreta está trazendo ótimos benefícios. Então, afundou um pouco o 6x4 hoje, entendeu? Que era uma coisa que em 2023 ele voava. Então, tem essas mudanças dos implementos também que acabam se descobrindo operações novas que transportam quase igual com menos... E como é que faz assim, a adaptação da montadora e da rede? É rápida para isso? Porque você vai ter no estoque aqueles caminhões que você achou que estava vendendo, a fábrica continua fabricando, continua te mandando. Quando muda, como é que faz? Demora um pouquinho para pisar no freio, né? Então... Você tem... pelo menos a gente percebe assim, o volume do cavalo 6x2 hoje é bem maior. Isso. Né? Ele está respondendo com... Eu não sei que percentual desse 60, que é o 6x2. Né? Mas você teve uma parada do seminovo, você pegar
o teu Alto Avaliar aí, o 6x4 praticamente ele veio para, sei lá, 10%, 15% de comercialização, virou 6x4 hoje, ninguém mais quer. Virou 6x2. 6x2 de novo. Era o 6x2, foi para o 6x4, voltou para o 6x2. E por conta do tipo de implemento que você transportava, né? E um pouco de legislação também. Qual é o implemento hoje que mais sai? Então, eu acho que esse eixo espaçado puxando 40 toneladas, ele é um carro que está em voga hoje, está todo mundo usando muito esse cavalo. Depende, claro, você tem um montão de operação que ainda vai no rodotrem, né? Principalmente grãos, essa turma do agro ainda usa bastante o rodotrem, né? Mas não era como estava há 2 anos atrás, velho. 23 era muito mais o senhor da história, o 9 eixo do que agora. E você vende implemento? Não. Não vende a gente implemento? não vende implemento. Por que não vende? Mas tem concessionário que vende? Alguns sim. Ele tem que pegar uma representação para vender implemento? Sim. Algumas fabricantes de implementos nomearam alguns caras de Mercedes no Brasil. Estrategicamente, as capitais, alguns lugares que era interessante para ela nomeou. Belo Horizonte, eu sei que tem uma... Mas eu chego lá, eu compro um cavalo mecânico e eu preciso comprar um implemento. Como é que você faz? Ou você orienta, ou ele já tem a cultura, dificilmente, todo mundo ou ele já tem o implemento. Ele já sabe mais ou menos o que ele gosta. Ele troca gosta. o cavalo e mantém o implemento velho? Muitas vezes não. Tem de tudo. Eu não sei te dizer assim, a grande maioria compra um conjunto novo. Compra o conjunto completo. Compra um conjunto novo porque... depende muito do estado. Mas quando você vai fazer o desmobilização, você faz do cavalo e do implemento? Normalmente a gente só fica com o cavalo. Com o cavalo. E o frotista faz o que com o implemento? Eu não sei o que ele faz com o implemento. Se ele vende à parte, se ele reforma e usa de novo. Não sei te explicar. Nunca tive essa curiosidade, porque a gente só pega o cavalo, né? Então, não sei te dizer que a maioria do frotista faz. Se vale a pena reformar de novo. Eu não sei te dizer como é que é isso. Muito bom, muito bom. Só para a gente concluir aqui, eu conheci a rede Mercedes através da Sobens, certo? Então, comecei a conviver com vocês e tudo mais. A vida associativa é igual também que estava antes, ou você vê o papel da associação hoje, tanto em geral, né? Cada marca tem uma associação. Como é que você vê isso? Porque eu peguei também uma fase dos funcionários moverem uma ação contra a Mercedes, por exemplo. Né? Sempre existiu um conflito, depois uma amizade, picos e vales nessa relação. Como é que você vê a relação hoje, rede, através da associação? A primeira constatação é que você diminuiu muito os números de players, né? Na nossa época lá era 120, 100 e tantos caras, vamos para 30. Então ficou muito mais fácil de trabalhar. O peso ainda é enorme, né? A montadora tem o papel de querer sempre, né, entre aspas, ver o lado dela, e a gente, como uma associação, ver o nosso lado e defender o lado da gente. Né? O que eu acho que aconteceu, pelo menos na Sobens, depois da pandemia, foi o esvaziamento do número de reuniões que tinha. Era muita coisa presencial. Agora virou online. Toda a reunião do conselho era todo mundo em São Paulo. Você pegou muito isso. Isso praticamente hoje, de cada, sei lá, 10 reuniões, 8 são por vídeo, entendeu? São à distância. Então isso mudou. Né? Eu voltei para a comissão de desenvolvimento de rede. As reuniões do ano inteiro são virtuais. Acabou aquela coisa presencial, depois a gente saía para jantar, lembra? Claro. Batia um papo. Isso faz falta, né, de certa forma? Faz falta. Até um conselheiro hoje da Sobens falou, pô, precisava voltar a gente ter esse contato, porque a reunião presencial é diferente, você consegue fluir mais, os debates são um pouco mais ricos, né? Você não se perde um pouco. Infelizmente, hoje está mais escasso esse tema aí. Mas eu acho importante, eu acho que é uma coisa que deveria tentar se resgatar. Não sei se isso é possível ou não, né? Mas
eu acho que é importante esse contato, da rede, essa sim, essa rede, troca. sim. Nós tivemos um fato que, quando nós entramos com o programa de qualidade em 2006 chamado StarClass, esse programa ele conseguiu trazer todo mundo, a amizade ficou muito grande, porque eram os grupos ouro, prata e bronze. E esses grupos ouros viajavam para algum lugar do mundo, como parte da premiação. E essas viagens nos fez com que a rede ficasse muito mais unida. A gente passava uma semana batendo papo, eu sei bem, né? risada, né? Eu convivi uma época, quando vocês me convidavam para viajar, aí eu convivia com vocês e a gente ficava bem mais próximo. Essa época foi de muita união, né? Até acho que 2015 foi uma época muito, muito bacana e resgatou essa união, que depois continuava com as reuniões. Ainda tem as convenções de final de ano, né? Ainda existe esses encontros em algum hotel. Agora em São Paulo, 2023, dos 50 anos foi na Alemanha de novo. Nós tínhamos em 2013 e fomos em 2023. Mas a reunião de final de ano é sagrada. Todo mundo vai, se encontra. Mas é muito menos pessoas também, né? Não é mais aquele bandalhão de gente, assim, né? Muito legal. Eu não falei uma coisa, você teve uma experiência com veículo elétrico agora há pouco. Caminhão elétrico. Então, tá vindo a Sprinter elétrica, né? A Sprinter elétrica. Alguns foram nomeados nas principais capitais do Brasil, né? Não todos, eu não sei quantos foram nomeados, nós somos aí 150 pontos, não sei te dizer quantos foram nomeados elétricos, né? Mas isso para van. Para vans. Para caminhão, eu acho que você deve ter mais conhecimento que eu, né? Existem alguns desafios, né? De abastecimento, né? O ônibus elétrico é uma realidade, né? Que tem aquele projeto de São Paulo virar todo elétrico até acho que 2030, né? Não sei. Tem o negócio de hidrogênio também. Mas ônibus elétrico, eu andava de bonde, né? E andei de trólebus. Lembra do trólebus? Sim, nós andamos. Não era elétrico? Não era elétrico? O trólebus? Da Augusta era elétrico, né? Não tinha os coisinhos lá, As coisinhas em cima, né? Já era elétrico, né? Já era elétrico. Era com fio. Hoje mudou para sem fio. Tem alguns desafios, né? Porque a operação de carregar esses ônibus, né? Eles chegam todos à noite. Você tem um carro elétrico. Você imagina carregar uma frota. 100 ônibus à noite, carregar tudo isso. E a demanda de energia para isso. E o custo dos carregadores, né? Quanto tempo é cada um? Porque como deve consumir muita bateria, não deve carregar em 3 horas, né? Eu sei que assim, é uma realidade. A Mercedes está com o ônibus elétrico, já está rodando em São Paulo, mas eu não sei te dizer os detalhes, mas o ônibus é uma realidade. Caminhão acho que está longe ainda. Pelo menos eu não tenho informação. Mas você gostou do carro elétrico ou não? Eu adorei. Eu estou quase levando ele embora. Maravilha. Eu curti pra caramba. Paulinho, obrigado. Vou te dar um presente. Você veio aqui, obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Eu fiquei super feliz de matar a saudade. Obrigado. Grande piada. Essa embalagem é nova? Não gostei muito dessa embalagem, tá? Mas tudo bem. É um vinho italiano. Obrigado. São Giovese da Puglia. Obrigado. Tá bom, muito bom. Vamos tomar junto esse vinho. Eu tenho essa cultura de todo mundo que me dá um vinho, eu falo assim, a promessa é nós vamos tomar junto esse vinho em algum momento. Tá bom, mas tem que convidar logo. Você, né? Então, não faz muito tempo não, tá? Mas obrigado pelo convite, fiquei super feliz. Estava te devendo isso. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por tudo que você tem feito. Eu fiquei muito feliz de te ver hoje. Eu também, de coração. Obrigado, viu? Obrigado a você.